Valendo? Valendo. Pronto, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Deise Araújo, eu sou arquiteta e urbanista, sou professora da UNIT, dos cursos de arquitetura e design interiores, e faço parte do grupo de pesquisa, educação e sociedade, quando entrei no mestrado em 2017, e nesse momento já concluí o mestrado e estou no processo de buscar o doutorado, de continuar esse processo de pesquisa, agora voltado para a área da arquitetura. Então, meu mestrado foi na área da educação e estou pleiteando aí fazer o doutorado voltado para a área da arquitetura. Infelizmente, aqui em Aracaju não temos esse doutorado, então a minha ideia é partir para novos horizontes, novas cidades. Mas continuamos aqui nessa perspectiva da pesquisa, da escrita, da ampliação do nosso conhecimento. Então, hoje eu vou apresentar para vocês a escrita da história, é escrita pelo Michel de Certeau, em 1900, na verdade, a edição que nós vamos ler é de 1982, mas esse livro foi escrito em 1975. Então, quem é Certeau? Eu conheci Certeau quando eu comecei a pesquisar para fazer a minha escrita da minha dissertação do mestrado. Então, na época eu li o livro A Invenção do Cotidiano, porque era um tema que se aproximava mais daquilo que eu estava pesquisando, daquele momento era uma percepção dessa vida cotidiana e de como a história, a historiografia analisa e percebe essa vida cotidiana. Então, Certeau, esses dois livros são os dois livros, os principais livros do Certeau, A Escrita da História, de 1975, que é o que a gente está fazendo a leitura hoje, e A Invenção do Cotidiano, que é de 1980, que também é uma outra leitura que eu recomendo, porque o autor também ele vai abordar essas questões do cotidiano de uma maneira muito profunda. Então, quem foi Certeau, né? Certeau foi um teólogo, um jesuíta, ele estudou e se filiou à Escola de Jesus, e a partir dessa construção da base do conhecimento dele, ele vai buscar escrever essa história, situar esse historiador, situar esse pesquisador, tá? Certeau nasceu em 1925, morreu em 1986, é um teórico do século XX, eu acho que isso é muito importante a gente perceber todo esse processo que Certeau viveu, né? Então ele nasceu aí entre as duas guerras e vai desenvolver toda a fundamentação dele em cima do pós-guerra e de todas as mudanças que ocorreram pós Segunda Guerra Mundial. Nesse livro, A Escrita da História, Certeau identifica as etapas fundamentais da historiografia e suas diferentes abordagens ao longo do tempo, estabelecendo um diálogo entre as várias áreas do conhecimento, religião, epistemologia, metodologia e semiótica. Convivem e convergem para o mesmo objetivo, traçar o itinerário de um historiador e o percurso das interrogações que levam ao desenvolvimento da sua narrativa. Quando eu comecei a fazer a leitura do livro, um livro de 300 páginas, e no meio da pandemia, no meio do início das aulas, com todas as atribulações que nós professores estamos vivendo em função das aulas virtuais, era uma leitura muito grande, que naquele momento eu não tinha condições de fazer. Então, fizemos um recorte, essa conversa ela vai focar na primeira parte do livro, que trabalha as produções do lugar. Então, nesse processo, o autor recorre também à filosofia e à psicanálise. A terceira parte do livro, ele faz essa conversa com Freud, que sustenta as observações sobre diferença, corte e descontinuidade, sempre norteado pelo olhar da política e da ética. Então, a minha ideia é fazer um breve recorte, fazer uma coisa mais sucinta, mais direta. A leitura é uma leitura densa, é uma leitura que ele traz vários autores, ele fala, ele conversa com vários autores, e eu fiz algumas retiradas, algumas citações, vou trabalhar basicamente com as citações que ele coloca no livro e o percurso que ele faz para a gente poder caminhar junto com ele. Então, na primeira parte, no primeiro capítulo, é fazer história, e ele se propõe lá no final desse primeiro capítulo a pensar as seguintes estratégias, né? Então, partindo assim de práticas e discursos historiográficos, e me proponho considerar sucessivamente as questões seguintes. Então, essa primeira parte do capítulo, ele faz uma introdução da teologia e da história
da escrita da história, da historiografia, e no final desse capítulo ele coloca essas questões que devem ser, que serão desenvolvidas ao longo dos capítulos que se seguem. Então, o primeiro ponto, o tratamento dado pela historiografia contemporânea à ideologia religiosa obriga ao reconhecimento da ideologia já investida na própria história. Então, a base, né, da formação católica do Certeau vai também influenciar essa discussão e essa apresentação dessa ideologia. Existe uma historicidade da história, ela implica no movimento que liga uma prática interpretativa a uma prática social. Ele vai falar muito dessa prática, a gente vai ver isso nos próximos slides. A história oscila entre esses dois polos. Por um lado, remete a uma prática, logo a uma realidade. Por outro, é um discurso fechado, o texto, que organiza e encerra um modo de inteligibilidade. Esse é o mote do segundo capítulo, onde a gente vai apresentar um pouco mais algumas informações, e, sem dúvida, a história é o nosso mito. Ela combina o pensável e a origem, de acordo com o modo através do qual uma sociedade se compreende. Então, essa historiografia sempre olhando para o outro, para esse lugar, né? Então, aqui eu já começo a falar um pouco sobre o capítulo que ele vai apresentar essa operação historiográfica. Então, o historiador nunca alcança a sua origem, mas apenas os estágios sucessivos da sua perda. Ele vai falar muito sobre essa relação, né, do passado e do presente. Ainda que isso seja uma redundância, é necessário lembrar que uma leitura do passado, por mais controlada que seja pela análise dos documentos, é sempre dirigida para uma leitura do presente. E ele faz essa reflexão muito em cima da epistemologia. Ele vai passar para esse historiador, para esse pesquisador que quer fazer essa leitura do passado, que a gente faz a leitura do passado com base, né, na nossa realidade do hoje, no nosso presente. E aí ele apresenta os 3 modelos que são utilizados, ou que eram utilizados para fazer essa escrita, né? O modelo místico e o modelo folclórico, uma essência escondida. O segundo modelo, o modelo sociológico, a prática e o saber. E o terceiro modelo, o modelo cultural, das ideias ao inconsciente coletivo. Certeau também inaugura, né, essa mudança de paradigma em relação a essa escrita da história calcada na representação desses sujeitos, na representação desses lugares. E ele apresenta 2 pontos que são importantes para quem vai fazer uso, né, dessa ciência, que vai se colocar olhando essa história. A história se interroga sobre o que é pensável e sobre as condições de compreensão. E a história pretende sempre encontrar o vivido, exumado, graças a um conhecimento do passado. E aí uma coisa que me chamou a atenção na leitura da parte que a gente fez é a questão do morto, né? Então, essa coisa do exumado, da gente trazer esse morto para o presente em função do que ele exerce no passado. A história não para de encontrar o presente no seu objeto e o passado nas suas práticas. Então, ele começa a introduzir essa percepção de como a história vinha sendo escrita, quais eram as reflexões que existiam até esse ponto, onde ele vai abrir uma nova janela, vamos dizer assim, uma nova forma de enxergar essa história, de enxergar esse passado e como escrever esse passado dentro da nossa percepção do presente. Dentro dos vários autores que ele coloca no texto, ele vai fazer ele constrói essa teia, né, de pensadores. Ele está o tempo todo trazendo esses pensadores para dialogar com ele no texto. Eu tirei o Michel de Foucault, também pela importância que o Foucault tem com esse livro, A História da Loucura, que ele vai também colocar esse olhar do outro, né? Então, entendendo que esses autores, eles têm essa mesma compreensão de que é o outro que eu vou colocar nas minhas escritas. Então, em sua operação, as permanências ocultas e as rupturas instauradoras formam amálgama. Então, como a gente consegue, né? Porque cada pesquisador, ele vai trazer o seu presente,
para dentro da sua percepção desse passado. Então, Sertor fala muito disso, né, que o nosso olhar enquanto pesquisador, enquanto historiador, é o que vai estar presente na nossa escrita desse passado. Então, dar voz para esses mortos, dar voz para essa história do passado, através das nossas bases de pensamento, através das nossas leituras também. E aí ele traz Michel Foucault, que também escreveu esse livro em 1961, e aqui no Brasil ele foi traduzido em 1978. Então, a história da loucura criou o signo desse momento e que uma cientificidade ampliada se confronta com as zonas que abandonava como seu resíduo ou reverso ininteligível. A ciência histórica vê crescer com seu progresso as regiões silenciosas do que não atinge. É também um momento em que outras ciências fazem a dedução dos prejuízos que têm origem nos seus sucessos. Para Foucault, a leitura é o outro do pensamento, é o delírio, é quando o espírito se emancipa e se marca como ele mesmo nessa ruptura da idade clássica para a idade moderna. A loucura marca o nascimento das ciências humanas. E a partir desse texto de Foucault, se abre também esse novo leque, né, para se perceber essas novas formas de apresentar esse passado. De agora em diante, o problema não é mais da tradição e do vestígio, mas do recorte e do limite. Então, ele começa também a perceber esse ponto onde a gente faz esse recorte para falar desse passado. O discurso sobre o passado tem como estatuto ser o discurso do morto. Ele é o enunciado do discurso que o transporta como um objeto, mas em função de uma interlocução remetida para fora do discurso, no não dito. Então, ele também começa a perceber, a partir do não dito, das lacunas, das inexistências, que isso também pode ser uma forma de se escrever esse passado. Isso foi uma coisa que, para mim, durante o percurso do mestrado, foi uma grata percepção, entender que eu poderia olhar a história através das lacunas, né, através também dessas inexistências. O que produz o historiador quando produz história? Esse é o grande mote para mim dessa parte do livro que a gente está fazendo essa leitura. Então, existe uma articulação em 3 elementos para a produção dessa história. A primeira delas é o lugar social, que é o que se transformou hoje no que a gente conhece de história cultural. O segundo ponto é a prática, são as técnicas e procedimentos da pesquisa científica. Então, a gente entende que esse discurso ele está embasado em técnicas e procedimentos, em metodologias, em protocolos, para que a gente produza uma pesquisa científica, uma pesquisa, um texto que tenha credibilidade, que vá buscar nas fontes, né, esse passado, e a escrita, como a gente escreve esse texto, que se distancia dos romances, que se distancia das crônicas, das poesias, e também constrói aí uma narrativa em cima do que a gente quer colocar em termos dessa história. Então, a escrita da história é o estudo da escrita como prática histórica. Isso também foi uma coisa que eu aprendi, né, a perceber essa história a partir dessa prática histórica. Então, a gente também está fazendo história quando a gente está produzindo os nossos textos, porque daqui mais alguns anos, esses textos vão virar referências para as pessoas que vão continuar as nossas pesquisas, que vão continuar a lidar com os nossos mortos. A representação, isso também é uma palavra importante, a partir desse livro do Sertor, é a partir daí que a gente começa a perceber essa representação, essa percepção que a história pode contar a vida, o cotidiano, o lugar das pessoas, de uma instituição, de um grande acontecimento, e a partir daí você vai encontrando essas representações que falam desse lugar. Então, a representação, a mise-en-scène literária, não é histórica, senão quando articulada com o lugar social da operação científica. Então, que lugar social é esse? Se eu puder fazer um comparativo com o que eu escrevi na minha dissertação, o meu lugar era a escola primária, né? Então, os grupos escolares na cidade de Aracaju. Então, esse era o meu lugar social.
e quando institucional e tecnicamente ligado a uma prática do desvio, com relação aos modelos culturais ou teóricos contemporâneos. Então, aquela velha percepção de que a gente está fazendo esse contínuo da história, e não fazendo uma interrupção ou um recorte sem entender o passado e sem entender o que vem depois do nosso limite em termos de marco temporal. O início é um ponto de chegada ou mesmo um ponto de fuga da pesquisa. Então, quando a gente começa a escrever e a gente vai definir, né, esse início e fim da nossa pesquisa, onde começa e onde termina, ele fala muito sobre essa questão de quando a gente começa a pesquisa, na verdade, já é o ponto de chegada, porque é o final desse momento que a gente está fazendo esse recorte. Enquanto a pesquisa é interminável, isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu continuo pensando nos grupos escolares, continuo tentando enxergar, né, essa continuidade dos grupos escolares. O texto é que termina, então o texto terminou lá em março de 2019, mas essa história, esse lugar ainda continua dentro de mim, e com certeza eu vou levar isso para as próximas pesquisas que eu vou desenvolver. O texto deve ter um fim, e essa estrutura de parada chega até a introdução, já organizada pelo dever de terminar. Então, eu estava conversando com o Fábio, né, Fábio, antes da gente começar essa conversa, falando um pouco sobre a banca de qualificação. Então, a gente entende esse ponto final do texto, que ele é importante, através de um conjunto de figuras de relatos e de nomes próprios. Toma presente aquilo que a prática percebe como seu limite, como exceção ou como diferença, como passa. Por esses poucos traços, a inversão da ordem, o encerramento do texto, a substituição de um trabalho de lacuna por uma presença de sentido. Pode-se medir a servidão que o discurso impõe à pesquisa. Então, são alguns pontos para quem está escrevendo historiografia, para quem está se debruçando sobre essa escrita da história, que eu achei importante a gente trazer para pontuar essa leitura e para conversar com vocês também a partir dessas citações que eu trago da própria leitura que eu fiz. O acontecimento é aquele que recorta, para que haja inteligibilidade. O fato histórico é aquele que preenche, para que haja enunciados de sentido. Então, os enunciados também é uma outra palavra, uma outra forma de pensar do Sertor, que pode ser utilizada para a gente poder fazer esse recorte, esse emolduramento do que a gente está querendo apresentar enquanto texto. O primeiro condiciona a organização do discurso, o segundo fornece os significantes, destinados a formar, de maneira narrativa, uma série de elementos significativos. Em suma, o primeiro articula e o segundo soletra. Então, um acontecimento ele articula e o fato histórico vai soletrar, é o que a gente vai perceber para que a gente possa fazer essa escrita. A construção e erosão das unidades, toda a escrita histórica combina essas duas operações. Então, a gente está o tempo todo construindo, né, essa escrita, mas, ao mesmo tempo, também checando e revendo se o que a gente está colocando tem credibilidade. Uma coisa também que o Sertor coloca nessa última parte do texto dele é que a escrita ela tem que ser didática e magisterial, mas também seguindo os parâmetros da pesquisa científica, com as referências, as citações, essa busca com os autores, para que a gente possa ter credibilidade naqueles dados que a gente está apresentando. A historiografia tem essa mesma estrutura de quadros que se articulam como uma trajetória. Então, os quadros e os enunciados, para mim, têm a mesma força, porque são aquelas subdivisões que a gente faz dentro do olhar do que a gente está contando desse lugar, né? Que se articulam como uma trajetória. Ela representa mortos no decorrer de um itinerário narrativo. E aí uma coisa que a Simone sempre tem pedido para a gente, né, nas reuniões, nesses encontros, é não ficar só atento ao texto, mas também, de alguma maneira, interagir com o texto. Eu passei para vocês durante a semana, não passei para você, Simone, que eu queria te fazer uma surpresa, tá? Então, Simone foi a única que não recebeu a mensagem que eu mandei para o grupo, para vocês contarem um pouco para mim que lugar é esse que vocês estão hoje,
e que momento histórico estamos vivendo hoje, né? Eu tenho falado muito isso com as minhas turmas, que daqui a 10 anos, 20 anos, um século, 2 séculos, alguém vai estar analisando o que aconteceu no Brasil na pandemia da Covid. E acho que uma coisa que todos nós, né, que perpassa por todos nós grupos de pesquisa, é essa ação acadêmica, esse lugar acadêmico. Então, enquanto alguns são professores, alguns são alunos, então esse lugar acadêmico, o que mudou desse lugar acadêmico, que a gente pode deixar como futuro para alguém encontrar os nossos textos e, a partir daí, também escrever sobre nós, né? Então, infelizmente, eu só recebi da Eliodete, então eu fiz o meu, e vou também ler o da Eliodete, e aí, se vocês quiserem, a partir desse ponto, a gente Protesto, que eu não recebi nada não, viu? Oh, então, desculpa, eu mandei. Depois eu vou ver se eu não mandei para o seu e-mail errado, para o seu número errado. Mas não tem problema, Tati. Vocês podem me mandar e a gente depois pode ver com a Simone como é que a gente coloca isso lá no site. Então, eu pedi para vocês mandarem uma foto, né? Então, uma imagem do que seria esse lugar. Então, aqui está a minha foto da minha varanda, do meu apartamento. Eu moro no 11º andar, então eu tenho uma vista do pôr do sol linda. Então, isso é um pôr do sol. E eu tenho ficado muito nesse lugar, né, nessa minha varanda, no final de tarde, tentando me conectar com o universo e tentando ter forças para continuar a minha caminhada. Então, 160 dias desde o anúncio da suspensão das aulas, no dia 16 de março, eu estava com os alunos da disciplina de conduta profissional e gestão de obra, do curso de design interiores, com 47 alunos. Naquele exato momento, me perguntei como isso iria impactar na minha vida e das pessoas que conheço. Mudanças impostas pelo distanciamento social, isolamento e quarentena. Palavras nunca vividas, mas como arquiteto e urbanista, estudei os impactos causados nas cidades e edifícios em virtude da peste. No século XIV, 75 a 200 milhões de mortos na Europa, que foi o epicentro. Da gripe espanhola, no século XX, 50 milhões de mortos no mundo e 35 mil brasileiros. A Covid-19 já vitimou mais de 110 mil pessoas aqui no Brasil e no mundo mais de 700 mil pessoas. E as Américas, atualmente, é o epicentro da doença. Infelizmente, eu perdi uma tia para a Covid, minha tia Enilde, carinhosamente conhecida como Dindinha. Ela tinha 93 anos. E aqui começam os impactos pessoais. Clientes com projetos suspensos, em certeza de quando retomaremos, aulas virtuais e sincrônica, uma experiência inédita. E as disciplinas de desenho, com o uso da prancheta, como conseguir dar conta? Como orientar alunos nas disciplinas de projeto arquitetônico, onde cada um traça o seu percurso? Como corrigir trabalhos individuais, usando arquivos digitais como única forma de troca? Bem, depois de algumas noites mal dormidas e muitas conversas entre os pares e os alunos, as atividades foram sendo desenvolvidas muito em função da certeza que tudo iria dar certo. Meu quarto, que antes era só meu, começa a ser compartilhado com a câmera aberta. E os sons dos alunos que invadem a minha casa. E iniciamos um novo semestre, dia 17, agora de agosto, apostando nas conquistas, mas sabendo que, de novo, sem o comprometimento dos alunos, o esforço será mais árduo. Nesse momento, escrevendo o projeto de pesquisa para a seleção do doutorado e planos para a retomada de um novo normal. Então, esse é o meu depoimento para esse momento que a gente está vivendo, para essa história que a gente pretende deixar para alguém falar sobre nós. Achei lindo também o texto que a Eliodete me mandou, muito sensível, com um outro olhar. Acho que isso é o mais interessante, a gente perceber que fomos todos impactados, mas cada um de uma maneira. Então, a Eliodete coloca assim: de uma sala acolhedora, transformou-se em um lugar sombrio e gélido. Foram dias terríveis que passei nesse mesmo espaço. Nele vivi dias de angústias e sofrimentos, muitas indagações em relação ao que estava acontecendo no mundo. As incertezas eram tamanhas. Olhava para fora do apartamento e ninguém na rua, nenhum movimento. Tudo assustadoramente estranho, e dentro do apartamento éramos só nós dois, eu e meu marido. Quem poderia ficar em casa ou sair dela?
Quem sobreviveria ao vírus? Quando seria possível ver os parentes e amigos? O que cada um estava sentindo e passando? Insônia tomou conta, muito choro e muita reza. A sensação era de estar presa em um único dia, que não acabava e se repetia, pois não existia dia e noite, eles não eram mais tempos separados. No meio disso, a sensação do cumprimento do dever me atormentava. A responsabilidade de continuar com minhas tarefas acadêmicas exigiam de mim uma posição. Não conseguia estudar, nem ter algum tipo de concentração. Dias sentadas em frente ao computador e sem a mínima vontade de ler algo. Outros dias longe dele, sem saber como retomar. Angústia, sofrimento, desespero. Eu pensava, queria tanto fazer o doutorado, quero tanto, agora não era a hora de desistir. Rezei muito e acredito que Deus ouviu as minhas preces. E aos poucos eu fui voltando a ser eu mesma e com vontade de viver, e a sala do meu apartamento passou a ser acolhedora novamente. Essa é a minha mensagem, que a gente vai encontrar, né, dias melhores, que a gente vai conseguir encontrar novos caminhos e que a gente vai conseguir se manter emocionalmente e fisicamente bem, para que a gente possa retomar o novo normal quando ele puder ser vivido. Era isso. Quem quiser me mandar o texto, por alguma questão que não recebeu a mensagem ou porque não teve tempo de me mandar, eu arrumo aqui na apresentação e depois a gente disponibiliza aí, se todo mundo permitir, né? Disponibiliza no site do grupo, ok?